ao mesmo tempo. Por exemplo, só um demônio pode possuir 100 pessoas, pode possuir 1 milhão de pessoas, pode possuir o tanto de pessoas que ele quiser. Um demônio só. Nós aprendemos isso ontem. E também aprendemos que uma pessoa só pode estar cheia de demônios. Ela pode ser possuída por uma multidão de demônios. Nós aprendemos isso aí, né? Vamos agora para a parte 2. Deixa eu botar aqui o arquivo que a gente vai estudar hoje. Deixa eu ver aqui onde é que nós paramos. Vamos ver, deixa eu ver aqui onde é que a gente parou. Nossa apostila para a gente continuar nossos estudos. Foram as características, né? Ok, agora hoje nós vamos saber como é que o demônio possui a pessoa, como é que é a possessão, como é que esse modo operante do demônio possui a pessoa. Conforme de São Tomás de Aquino, o santo dos anjos. São Tomás de Aquino é conhecido como o santo dos anjos. Então ele vai dizer o seguinte: os anjos bons e os maus têm o poder. Né? Nós sabemos isso, nós já estudamos, que tanto os anjos bons como os maus têm o poder. Ele tem o poder de modificar nossos corpos como qualquer outro objeto material. Então, tanto os anjos bons como os anjos maus, eles têm o poder de mudar o nosso corpo, como eles têm o poder de mudar o material. Por exemplo, nós estudamos que um anjo, se ele quiser, ele pode derreter essa cruz aqui, ó. Ele pode fazer essa cruz virar pó, né? Com o poder dele. Assim como também os anjos podem modificar nosso corpo, nós estudamos isso. E como eles estão presentes no lugar na medida em que operam nele, assim eles penetram em nossos corpos. Do mesmo modo ainda, eles impressionam as faculdades ligadas a nossos órgãos. As modificações dos órgãos respondem às modificações das faculdades. Então, quer dizer que o demônio, ele pode, nós também estudamos, que o demônio pode influenciar na nossa mente os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos sentimentos. Nós sabemos que o demônio ele pode fazer isso. Mas a impressão não chega à vontade, porque a vontade, nem seu exercício, nem seu objeto depende de um órgão corporal. Ela recebe seu objeto da inteligência na medida em que esta desentranha do que ela percebe a noção de bondade do ser. Ou seja, o que São Tomás de Aquino está querendo dizer? O demônio não pode mexer com a tua vontade. É isso que o santo está querendo dizer. Por mais que o demônio possa possuir teu corpo, te controlar, possuir o corpo de uma pessoa, qualquer pessoa possessa, ele pode controlar o corpo dessa pessoa, mas o demônio vai fazer isso, se ele possui uma pessoa, ele vai fazer isso contra a vontade da pessoa. Ele não pode mexer na vontade da pessoa, nem na tentação. A gente estudou a tentação, nós sabemos que quando o demônio tenta você, ele vai tentar você a praticar algo. Por exemplo, o demônio pode tentar você a comer um bolo que vai te fazer mal. E você só vai comer se tua vontade quiser. Ah, eu estou com vontade. Você não diz assim? Ah, eu estou com vontade de fazer isso. Ah, eu estou com vontade daquilo outro. Ou seja, essa tua vontade, tu só vai fazer se tu quiser. O demônio não pode fazer a tua vontade, entendeu? O demônio não pode fazer você estar com vontade de comer o bolo e o demônio vai comer por você. Ele vai levar você a pecar. Ele não pode fazer isso. Então, quando uma pessoa é possuída pelo demônio, ela não está fazendo as coisas pela vontade dela, mas pela vontade do demônio. Então significa dizer que a pessoa ela não vai pecar. As pessoas que são possuídas pelo demônio, elas não cometem nenhum pecado. Porque não é ela que está fazendo as coisas porque ela quer. Ela está sendo forçada a fazer porque o demônio tomou posse do corpo e está controlando esse corpo. Está manipulando esse corpo. O que mais que o Santo Tomás vai dizer?
Em outro lugar, o Santo Doutor explica que o diabo não pode penetrar diretamente na alma do homem, pois isto somente a Santíssima Trindade pode fazer. Então, que fique claro que uma pessoa possuída pelo demônio, o demônio não possui a alma da pessoa. Quem só toma posse da alma que se une com a nossa alma é a Santíssima Trindade. O demônio ele vai entrar só nesse corpo nosso aqui, ó. Ele pode só possuir esse corpo. O nosso espírito, o demônio não pode possuir o espírito, entendeu? Ele não pode controlar o espírito nosso, ele não pode manipular o nosso espírito. Ele só pode possuir o nosso corpo. O único ser que pode possuir o nosso espírito, a nossa alma, é a Santíssima Trindade. Então não pensem que uma pessoa possuída pelo demônio, que ela tá, a pessoa possuída pelo demônio, o demônio tomou a alma dela. Não, o demônio não pode fazer isso. O demônio só tomou o corpo da pessoa. Então, quando uma pessoa é possuída pelo demônio, a gente tem que conversar com ela, chamar por ela, porque a alma dela vai escutar, para que ela assuma o controle, para que ela assuma o comando. Você tem que chamar o nome da pessoa. Fulano, fulano, acorda, fulano. Fulano, fulano. Não sei se vocês já viram alguns filmes de exorcismo, até filme que não é cristão, qualquer filme aí de exorcismo, de demônios, você às vezes vê a pessoa sacudir o outro e dizer assim, fulano, eu tô aqui, fulano, sou eu, fulano, acorda, fulano, não deixa esse demônio te tomar de conta não. Então, por quê? A alma da pessoa, o espírito da pessoa está ali, ele só não tá conseguindo controlar, porque existe esse ser, que é o demônio, que está impedindo. Então você tem que dar força para essa pessoa para poder ela assumir o comando. Eu posso comparar assim, vamos supor que vai o motorista de ônibus, um ônibus coletivo, ele sai dirigindo na cidade e de repente ele para numa parada e quem entra dentro do ônibus é um assaltante com a arma. Aí o assaltante vai, bota o revólver na cabeça do motorista, ou manda ele sair, se ele sabe dirigir, e o assaltante vai assumir o comando e vai dirigir o ônibus para onde ele quer. Mas o motorista está ali dentro, o motorista não pode fazer nada. Por quê? Porque ele está sendo ameaçado de morte. Então o ladrão, o assassino que vai controlar o ônibus. Então imagine que o ônibus é seu corpo. E o assassino é o demônio que entrou dentro e tomou o lugar do controle, está pilotando seu corpo. A pessoa está ali. Então você tem que de alguma forma dar força para essa pessoa. Nós vamos depois entender o que são essas coisas que a gente vai fazer para dar força. Claro que a principal delas é a oração. Você tem que dar força, porque a pessoa às vezes não tem força para orar, para rezar, então você tem que rezar por ela. Você tem que rezar pela pessoa que está possuída, até ela adquirir a força, mas chamando ela. Então, isto quer dizer que na possessão, embora o demônio domine o corpo, sobretudo o sistema nervoso, o demônio também domina o corpo, como a gente viu, e o sistema nervoso, e possa impedir o uso das potências da alma. Ele não pode penetrar nela e obrigar sua vítima a cometer um pecado ou a aceitar as doutrinas diabólicas. Então o demônio, quando ele possui a pessoa, como a gente viu, ele não vai possuir a alma, e não pode levar a pessoa a pegar, como eu disse para vocês. E nem pode a pessoa fazer a pessoa aceitar os ensinamentos diabólicos. Entendeu? Então, uma pessoa possuída pelo demônio, tudo que ela está fazendo, até os ensinamentos diabólicos, as práticas diabólicas que ela às vezes faz, que a pessoa possuída pelo demônio às vezes faz. Às vezes faz feitiçaria, faz despacho, faz um monte de coisa, faz um monte de ritual, a pessoa às vezes possuída pelo demônio. Então, ela está fazendo essas práticas diabólicas, mas não é porque ela quer fazer, é o demônio que está usando ela para fazer. Então, ela não aceita, ela não pode aceitar essas coisas por ela mesma, é o demônio que está fazendo. Então, o possesso não é moralmente responsável pelos seus atos. Então, você não pode incriminar uma pessoa possuída pelo demônio, que ela é culpada daquilo que fez, porque ela não tem controle. Quem é que é o culpado é o demônio que assumiu o controle do corpo dessas pessoas. Por piores que sejam, uma vez que não tenha plena consciência deles, nem existe colaboração da vontade. Então, que fique claro nessa segunda parte sobre possessão demoníaca, que o demônio
o demônio é o único que é o responsável pelas práticas erradas da pessoa possuída. A pessoa possuída não tem culpa. Às vezes, irmãos, acontecem assassinatos por aí que foi a pessoa possuída pelo demônio. Não quer dizer que é a pessoa em si. Por exemplo, mas foi uma pessoa viciada em droga. Nós vamos depois estudar e entender com calma como é que o demônio possui o corpo de uma pessoa. O que leva o demônio a possuir uma pessoa? Uma das primeiras coisas dele é enfraquecer a pessoa. Por exemplo, quando uma pessoa ela às vezes está usando muita droga, o demônio pode possuir aquela pessoa. E aí aquela pessoa pode matar uma outra pessoa e você pensa que foi ela que matou. Aí às vezes a pessoa nem lembra, não, eu não lembro de eu ter feito isso. Às vezes até aparece na delegacia, nas televisão, a pessoa dizer que não fez, porque ela não lembra que foi ela que fez. Aí pode até parecer loucura, né? Então, irmãos, são coisas assim tão complexas que só quem tem experiência com esse mundo mesmo na prática é que vai saber que essas coisas realmente existem e são fatos e não é brincadeira. Como eu falei para vocês na parte 1 ontem, existe tantos casos por aí e existe poucas pessoas para ajudar as pessoas com problemas espirituais, porque não é brincadeira, né? Hoje o mundo está muito envolvido, as pessoas estão muito envolvidas na maldade, no mundo da criminalidade, que acabam dando abertura para o demônio possuir o corpo delas. Nós vamos entender depois isso aí. Então, irmãos, hoje a gente fica por aqui, hoje foi breve. Amanhã nós vamos entender os efeitos da ação do demônio sobre o possesso. Qual é o efeito que faz um demônio numa pessoa possuída? Amanhã nós vamos entender isso. Então nós vamos aqui para finalizar, nós vamos fazer a nossa oração de São Miguel e encerrar a nossa live de hoje. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-me Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Levante-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Seja disperso seus inimigos e fuja sua face todos que os odeiam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Irmãos, então que Deus, Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e os anjos de Deus, São Miguel, nos protejam, nos guardem nessa noite e nos dê um sono tranquilo. Amém. Até amanhã e fiquem com a proteção dos anjos da guarda de vocês. Um grande abraço e agradeço aqui a participação de todos vocês. A Dona Edna, que eu conheço, a senhora está aí perto do seu deck, eu mando um abraço aí para todo mundo, tá, Dona Edna? Então até amanhã, que Deus e os anjos nos protejam.